Queridos, é hora da oração de libertação, um pouquinho atrasada hoje, mas vamos lá. Eu gostaria de pedir uma gentileza a vocês, tá? Antes de entrar na mensagem, se vocês puderem me ajudar a compartilhar a palavra, curtam, compartilhem, assim a rede vai entender que, a rede social vai entender, né? O algoritmo vai entender que o conteúdo é um conteúdo abençoador. Então, eu acabo compartilhando a mensagem com mais pessoas. Se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, no grupo de amigos, tá bom? Hoje, Deuteronômio capítulo 9, verso 25 diz: Assim fiquei prostrado, ajoelhado diante do Senhor. Durante 40 dias e 40 noites eu estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo: Ó Senhor Deus, não destrua o teu povo, a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com tua mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza do coração deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado. Até aqui a palavra de Deus. Quem esteve prostrado diante do Senhor por 40 dias e 40 noites foi Moisés. Moisés se colocou na presença de Deus e intercedeu pelo povo para que o povo não fosse destruído, porque Deus se irou com o povo. Eles não reconheciam nada, eles reclamavam de tudo, eles eram ingratos. Então a ira do Senhor se levantou e Moisés se colocou ali na presença de Deus durante 40 dias e 40 noites, orando e intercedendo. Então veja, a oração de intercessão não é uma oração que deve ser feita de qualquer maneira. Nós temos que nos prepararmos, porque nós vamos entrar numa guerra espiritual. Não é física. Se fosse física, muita gente resolveria. Mas não é física, é espiritual. É lutar com aquilo que você não consegue ver, com as investidas do mal. Então, para que nós intercedamos por alguém, principalmente por alguém que precisa de libertação, precisamos nos preparar, precisamos estar alinhados com a palavra, conhecendo a palavra. Moisés conhecia o agir de Deus. Então, quando ele entra na presença do Senhor e ele diz: Senhor, não destrua esse povo por causa de sua maldade, mas lembra que o Senhor tirou do Egito com a sua mão forte, que o Senhor trouxe até aqui, que o Senhor protegeu, que o Senhor sustentou. Ou seja, se o Senhor destruir agora, a vergonha será para o nome do Senhor. O Senhor é tão incompetente que não conseguiu nem guiar o seu povo, destruiu todos eles no meio do caminho. Então Moisés, ele orava, ele intercedia, mas com sabedoria, com inteligência. Nós enfrentamos questões diárias que nos afligem. Então existem muitos pais intercedendo por filhos que estão no vício de drogas, vício de pornografia, vício de jogos, sejam jogos online ou não, vício no álcool. Existem muitas mães desesperadas com as filhas que estão cada vez comendo menos, viciadas em questões que envolvem a estética, perdendo a saúde, sendo acometidas por doenças como bulimia, anorexia, compulsão alimentar. Então, assim, a gente toma a decisão, a gente vai ao médico, a gente procura o especialista, o psicólogo. Além disso, né, por trás de tudo isso, ainda existem muitos pais, muitos familiares, muitas mães de joelhos no chão, como Moisés esteve, intercedendo por alguém que se ama, pela libertação de alguém. Pessoas com depressão, pessoas que não saem de casa, pessoas aprisionadas em seus quartos. Então, quando a gente ama a família, a gente cuida da família com amor, como ensina a palavra de Deus, que nós devemos cuidar dos outros lá de fora e abençoarmos e entregarmos a palavra, mas primeiro temos que cuidar dos nossos na fé, dos nossos familiares. Aquele que não cuida dos seus nega a fé. Ele é pior que o incrédulo. Como é que você quer cuidar de uma pessoa que você não conhece quando você não cuida do que você conhece? Mas para cuidar, você tem que estar preparado. Para interceder, você tem que estar preparado. Você tem que ter sabedoria. E a palavra de Deus diz que se alguém quer sabedoria,
deve pedi-la a Deus. Tiago, capítulo 1, verso 5. Então, gente, a gente lida, como eu disse, com muitas questões cotidianas, e às vezes essas questões nos enfraquecem. E são essas questões que não conseguem ser resolvidas que levam muitas pessoas ao vício. Às vezes é o vício de, como eu disse, em drogas, em álcool, para, né, a pessoa escapar daquele momento de dor, ela encontra uma forma de escape. Às vezes é o jogo para sair do estresse, às vezes é o sexo, a pornografia, o sono. São vários os fatores. Então, se você ora por libertação, por você, ou intercede por alguém, buscar sabedoria em Deus. Leiam a Bíblia. A casta de demônios que só saem com oração e jejum. Há espécies de demônios que só saem com oração e jejum. Fátima, mas todo mundo está preso por um demônio? Nem sempre. Jesus, de alguns, expulsava demônios e eles eram libertos e curados. Então havia uma ação espiritual por trás da situação. E Jesus também curava pessoas que onde a questão era realmente a doença, não tinha uma ação, né, maligna. Mas, seja de uma forma ou de outra, o Senhor sempre quer nos ver livres. Por isso ele morreu na cruz, para que através de sua morte na cruz nós nos tornássemos livres. E eu vou repetir mais uma vez o que eu sempre falo aqui: livre das ações do mundo e livre de nós mesmos, dos nossos desejos carnais. Então, busque sabedoria na palavra, você não vai encontrar em nenhum outro lugar, é só na palavra. Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Tudo que fazemos aqui para o bem deve ser feito para glorificar ao Senhor Jesus. Ore e você vai ver acontecer. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigada por tua palavra, pelo teu amor que excede o nosso entendimento e pela sabedoria que é derramada àqueles que pedem. Nos ajude, Senhor, nos dê força e sabedoria para lidarmos com as questões cotidianas, para orarmos por nós mesmos e intercedermos pelos outros. Quebra o orgulho, Senhor, levanta o abatido, cura o doente, liberta o que está aprisionado, Senhor. Nos dê, Senhor, uma tarde abençoada, que a nossa confiança esteja firme em Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amores, aprenda com Cristo.